tua vontade, Senhor. Procuro forças pra dispor, pra ter como viver. Mas como posso ter tamanha força e fé se de ti não vier o chão para meus pés? Se de ti não vier o chão para meus pés. Em minha vida, ó Deus, eu quero te olhar, pois só com teu amor consigo caminhar, consigo te servir, te obedecer. A liberdade que me dás me prende a te querer. A liberdade que me dás me prende a te querer. Quando quero fazer tua vontade, Senhor, procuro forças pra dispor, pra ter como viver. Mas como posso ter tamanha força e fé se de ti não vier o chão para meus pés? Se de ti não vier o chão para meus pés. Em minha vida, ó Deus, eu quero te olhar, pois só com teu amor consigo caminhar, consigo te servir, te obedecer. A liberdade que me dás me prende a te querer. A liberdade que me dás me prende a te querer. A liberdade que me dás. A liberdade que me dás. A liberdade que me dás me prende a te querer. Você percebeu no dia a dia essa mania que há? Todo mundo com medo, querendo saber o que virá. É tanta coisa que surge, astrologia, magia, sei lá. Uses cartas, tarô, mapa astral e tudo mais que pintar. Corre, corre pra ver o futuro. Preocupação de um mundo inseguro. Mas eu posso lhe falar de alguém que era, é e será. Jesus Cristo é o caminho seguro, presente, passado, futuro. Jesus Cristo é a promessa, a verdade, da realidade de paz, da vida que nunca se vai. Jesus Cristo é o caminho seguro, presente, passado, futuro. Jesus Cristo é a promessa, a verdade, da realidade de paz, da vida que nunca se vai. Você percebeu no dia a dia essa mania que há? Todo mundo com medo, querendo saber o que virá. É tanta coisa que surge, astrologia, magia, sei lá. Búzios, cartas, tarô, mapa astral e tudo mais que pintar. Corre, corre pra ver o futuro. Preocupação de um mundo inseguro. Mas eu posso lhe falar de alguém que era, é e será. Jesus Cristo é o caminho seguro, presente, passado,
passado e futuro. Jesus Cristo é a promessa, a verdade, a realidade de paz, da vida que nunca se vai. Jesus Cristo é o caminho seguro, presente, passado e futuro. Jesus Cristo é a promessa, a verdade, da realidade de paz, da vida que nunca se vai. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar.
Hoje quero cantar só coisas belas, nem ilusões, nem quimeras. Eu quero cantar a pura verdade, a realidade no meu coração. Porque havia tempos que o vento era tão gelado e tu assopraste no meu coração palavras quentes. Porque havia tempos que o sol não brilhava e tu me iluminaste com o brilho da tua mão. Porque havia tempos que as estrelas se esconderão e tu me guiaste no caminho da salvação. Agradeço a ti porque me protegeste. Agradeço a ti porque me guiaste e porque gravaste o meu nome nas tuas mãos. Penso agora e louvo a ti, meu Deus. Havia tempos que o vento era tão gelado e tu assopraste no meu coração palavras quentes. Porque havia tempos que o sol não brilhava e tu me iluminaste com o brilho da tua mão. Porque havia tempos que as estrelas se esconderão e tu me guiaste no caminho da salvação. 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 Eu quero anunciar as tuas maravilhas e delas todas falar, mas são tantas, tantas, muito mais do que se pode contar, muito mais do que se pode contar. Contarei aqui na praia e as estrelas. Juventude luterana, força em santa união. Segue a Jesus Cristo, mestre nosso fiel pendão. Juventude em toda parte, desde a serra e o mar. Ora e trabalha pela igreja e o lar. Boa noite. Chamo a todos bem-vindos ao nosso culto alternativo da Jurep. Mais uma noite, é muito bom estar com todos aqui. Espero que vocês aproveitem da nossa experiência virtual, nosso culto, e que juntos
possamos desfrutar da palavra do nosso Salvador Jesus. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs da Jurep. Com muita alegria, estamos reunidos em mais este momento de culto alternativo. Momento este onde nós queremos em conjunto louvar, agradecer, pedir, com corações alegres ao nosso bom Deus. Chamamos muito bem-vindos a vocês, querida Jurep, da Congregação da Redenção, queridos jovens que estão também conosco da Congregação Sião do Laranjal, e a todos vocês que estão conectados conosco por meio das plataformas digitais. Então você também é muito bem-vindo. Que nós todos nos sintamos acolhidos por Deus, que é rico em acolher, amar e perdoar.
A temática do nosso culto de hoje está baseada na seguinte frase: mesmo sem perceber, Ele está comigo. Que Deus nos conduza, nos abençoa neste momento de culto, onde queremos em conjunto, então, louvá-lo e agradecê-lo por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Antes do momento de invocação, convido a todos a entoarmos juntos e ouvirmos em conjunto também o hino que segue. Momento então da nossa invocação, momento este onde nós dizemos em quem ou para quem nós cultuamos. E este Deus que vem até nós em sua palavra nos alimentar, nos fortalecer para a nossa caminhada de fé, é o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus que governou, que governa e governará para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Que assim seja. Amém. Tendo dito as palavras em quem nós cultuamos,
ou para quem nós rendemos culto, louvor, nosso Deus triuno, é o momento então de entregar nas mãos deste Deus amoroso tudo aquilo que nos machuca, nos fere, nos causa dor, sofrimento. Da mesma forma, estas palavras, atitudes que nós temos para com o nosso próximo, seja aqueles que estão debaixo do nosso teto, estão perto de nós, na nossa casa, vizinhos, seja como em mensagens pelas mídias sociais, nós ferimos, machucamos, ofendemos e fazemos chorar e causamos dores nas pessoas que estão também do outro lado da tela. Isso demonstra, estimados jovens, a nossa fragilidade. Isso demonstra o que é próprio de nós, nosso pecado. E este pecado que nos faz chorar e que também fazemos chorar o nosso próximo, queremos retirar este peso da nossa consciência, entregando nas mãos de Deus tudo isso que nos fere, nos machuca, nosso pecado. Falemos com Ele em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, Tu que és Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, que governou, governa e governará para todos sempre. Pai, Te entregamos neste momento as nossas fragilidades, a nossa culpa, o peso do nosso pecado. Ah, Pai, são tantos que nós nos perdemos nas contas. Pai Celeste, nós ferimos a nós mesmos, nós nos machucamos com palavras, pensamentos e atitudes. Tantas vezes também, ó Pai, ofendemos, maltratamos e causamos dores nas pessoas que estão perto de nós, ou também do outro lado da tela, por meio de mensagens pelas mídias sociais. Isso demonstra a Deus o que é próprio de nós, que está na nossa essência, o nosso pecado. Pai, por todos eles, Te entregamos nas Tuas amorosas mãos, sabendo de que Tu és bom e a Tua misericórdia não tem fim para conosco. Te clamamos o Teu perdão. Ó Santo Deus, perdoa-nos de todos estes nossos erros, nossas culpas, nossos pecados. Pai, nós que somos seres frágeis, totalmente dependentes da Tua graça, do Teu amor, do Teu amparo, do Teu cuidado. Estenda a Tua mão e ouve-nos. É o que nós Te pedimos. Perdão, Senhor, por amor de Ti mesmo. Nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Estimada Jurep, estimados jovens, os demais que estão conectados conosco, tendo nós, como família da fé, cristãos, entregado nas mãos de Deus o peso do nosso pecado, a palavra de Deus tem uma boa notícia para mim e para vocês. A palavra de Deus revela para mim e para vocês que Deus é infinito em sua graça, em seu amor. E Ele nos concede o seu perdão, por amor de Jesus Cristo. Pela sua obra lá na cruz e com o atestado, com a sua ressurreição, Ele garante para nós, família da fé, filhos e filhas, fiquemos todos em paz, porque o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Que assim seja. Amém. Queremos, perdoados, aliviados do peso do pecado, agora com corações aquecidos e agradecidos ao nosso Deus, seguir com o nosso momento de culto, cantando a Ele o hino que segue e seguindo com as leituras deste culto.
Juventude da Redenção de Pelotas e nosso grupo é o Aliança. 124. O que teria acontecido se Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando nossos inimigos nos atacaram, eles teriam nos engolido vivos, pois, furiosos, se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Senhor, com muito amor, quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Deus é Pai e nos protege, Cristo é Filho e salvação, Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmãos. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 7. Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu, e façam isso com boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês.
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Lucas 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiam com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus.
Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12. Após todos reunidos com outros seguidores de Jesus, e os apóstolos disseram: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os ramos crescerão pelos campos. Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os deus crescerão pelos campos. Mas o Senhor, nosso Deus, nos mantém alimentados, e é para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Alegria, nossa alegria, a nossa alegria, a nossa alegria, a nossa alegria, a nossa alegria. Nossa alegria, Que nosso Deus misericordioso e amoroso esteja conosco, enquanto juntos vamos então meditar neste nosso momento de culto alternativo. Queridos amigos, queridos jovens,
queridos irmãos de perto e de longe, mesmo sem perceber, Ele está comigo. Quando eu meditei sobre esta frase, que foi sugerida por um dos nossos jovens, eu sempre tento traduzi-la numa expressão menor, uma expressão mais curta. E aí eu lembrei de uma expressão que eu acho que, de certa maneira, resume esta frase. E a expressão que eu pensei foi a expressão solus Christus. Só que vocês vão notar aí na projeção que do lado do só existe um ponto de interrogação. Solus Christus. Por quê? Porque esta expressão, ela, além de resumir esta frase, ela nos direciona para o texto bíblico que agora há pouquinho foi lido, o texto do Evangelho, do evangelista Lucas, lá no capítulo 24. Um texto que alguns finais de semana atrás nós lembramos, depois da ressurreição de Jesus. É aquele episódio em que Cristo está com os seus discípulos caminhando na estrada, no caminho de Emaús, e 2 dos seus seguidores estão ali com ele. E conta o texto bíblico, como nós ouvimos, que eles estão caminhando e de repente eles têm dificuldade em reconhecer o Salvador. Mas antes de nós chegarmos nesses detalhes, eu queria comentar um pouquinho sobre essa expressão, solus Christus. Ela é considerada um dos pilares da reforma protestante no mundo. Aliás, há uma certa polêmica, inclusive, porque no meio luterano, geralmente se fala em 3 solas. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Ou seja, somente pela graça, somente pela fé e somente pela Escritura. Mas, num âmbito maior, dentro do protestantismo mundial, acrescenta-se também a expressão solus Christus. E o que significa solus Christus? Literalmente, solus Christus significa que a salvação somente é recebida por Cristo, através dele. Somente por ele se chega ao céu. E essa expressão solus Christus, especialmente com esta grafia que a gente colocou aí, com esse ponto de interrogação, nos leva a meditar um pouquinho, especialmente sobre as 2 primeiras letras, a palavra só. Lá no versículo 16 do capítulo 24 de Lucas, nos é trazida uma informação muito interessante. Quando é dito que alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Alguma coisa impediu que os 2 seguidores reconhecessem a Jesus enquanto caminhavam. Aqui cabe uma pergunta muito interessante. Quantas coisas hoje impedem que reconheçamos a Jesus? Vamos pegar a situação atual que nós vivemos, essa pandemia. Tem muita gente entrando em parafuso, tem muita gente surtando, e até mesmo cristãos que estão caindo na tentação de pensar que Deus, que Cristo os abandonou e que estão sós. No entanto, na mesma velocidade em que nós enfrentamos coisas que, de certa maneira, impedem que reconheçamos a Jesus, nós encontramos também uma companhia frequente e constante de Deus através de seu Espírito Santo. E essas dúvidas sobre a presença de Deus em nossa vida, elas são rotineiras, elas estão presentes todos os dias. Claro que nesta época que estamos vivendo, elas se acentuam muito mais. Afinal de contas, a vida está em risco. Muitas coisas estão abaladas. Estamos fragilizados. Mas em toda a nossa vida, nós somos tentados a pensar que estamos sós, solos.
Então nós ouvimos essa mensagem tão bonita dessa história na caminhada para Emaús, porque, como diz a temática maior, sem perceber Ele está comigo. Os discípulos têm dificuldade em reconhecê-lo, mas Jesus não desiste deles. Jesus caminha com eles, os acompanha. E é bonito vermos quando os discípulos, em certo momento, percebem que Jesus fez menção de passar adiante, ou seja, iria seguir o seu caminho. E aí lá no versículo 29 eles dizem: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. O pedido daqueles 2 seguidores é atendido por Jesus. Mesmo eles não o reconhecendo, mesmo que muitas vezes nós briguemos com Deus e tenhamos dificuldade de aceitá-lo e reconhecê-lo, Ele não nos abandona, Ele permanece conosco. E é importante que nós reflitamos sobre isso, porque nós sabemos tantos conceitos, tantas ideias sobre Cristo, sabemos tantas teorias, lemos tanto, mas às vezes temos dificuldade em reconhecer o básico, que é a sua companhia, que é seu amparo, que é o seu perdão. Aí é importante seguir o conselho de Jesus. No meio de todo este quadro, de toda esta pandemia, é importante olhar o que Jesus faz. No texto do Evangelho de hoje isso aparece de uma forma muito bonita. Jesus aponta para a Escritura. Diz aqui o texto que eles sentaram com Jesus, Ele partiu o pão e lhes deu, e os olhos foram abertos. E aí olha o que os discípulos falam: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando Ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Voltar à palavra. Esta é a decisão mais sensata nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Voltar à Bíblia e lembrar do amor de Deus, lembrar do seu perdão e lembrar da sua companhia em toda e qualquer circunstância. Quando nós nos dispomos a isso, a interrogação é removida dos solos crísticos. E aí nós lembramos que somente por Ele chegamos aos céus. E lembramos que mesmo sem perceber, Ele está conosco. Que Deus nos abençoe para que esta companhia seja frequente. Que Deus nos abençoe para que nós vivamos esta conexão com Jesus através da palavra e tendo a fé alimentada nestes tempos tão sombrios que vivemos, mas tempos onde Deus está presente, onde Deus caminha conosco. Que Deus nos abençoe. Amém. Teu povo
Deus? Querido Deus, hoje temos mais uma oportunidade de realizar mais um culto jovem virtual. Que a Tua palavra seja alcançada em muitos corações através da internet. Temos vivido tempos difíceis com essa pandemia mundial. Dá-nos paciência e sabedoria para enfrentar esse tempo de isolamento. Com a chegada do inverno, os cuidados precisam ser redobrados. Também te pedimos o perdão dos nossos pecados. Protege-nos de todo o mal. Gostaríamos de agradecer pelos 116 anos de trabalhos abençoados da nossa querida Igreja IELB, aqui no Brasil. Continua acompanhando, dando força e ânimo para nossos sábios pastores. Cuida também das nossas famílias, das pessoas enfermas, dos singulares e de todos que de alguma forma precisam da Tua ajuda e precisam do Teu consolo e conforto. Na certeza que as Tuas palavras são verdadeiras, os Teus mandamentos são justos e duram para sempre. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar o Pai Nosso em conjunto? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Tendo, pois, orado, entregado nas mãos dele nossos pedidos e agradecimentos, é momento de receber da parte de Deus a Tua bênção, a bênção para continuar a nossa caminhada de fé cristã aqui neste mundo. Recebamos, pois, a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Muito bem, estimados jovens, querida Jurep e demais amigos que estão conosco, chegamos ao final deste momento de culto, tão agradecidos, e da minha parte, da parte do pastor Valdir Lopes Júnior, estendemos o nosso caloroso abraço virtual a cada um de vocês, que continuemos firmados no amor e na misericórdia do nosso Deus, e nós, Jurep, nos encontramos no próximo domingo, às 19 horas, no nosso momento de reunião. Um grande abraço, fiquemos todos em paz, fiquemos todos com Jesus. Juventude luterana, força em santa união. Segue a Jesus Cristo, mestre nosso fiel pendão. Juventude em toda parte, desde a serra e o mar. Ora e trabalha pela igreja e o lar. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Confortador permanece ao nosso lado com o Teu favor. Abençoa a fé e as obras, faz o reino vir, e em Tua igreja iremos te servir. Guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarda em Teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos glórias celestiais.
Guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarda em teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos glórias celestiais, para alcançarmos glórias celestiais, para alcançarmos glórias celestiais. Senhor, ouve a minha prece, escuta a minha oração, orienta o meu viver, me guia com tua mão. Senhor, vem em mim habitar e a minha vida conduz. Quero sentir tua paz e refletir tua luz.